Pai Senhor, Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor, amém? Hoje seria um culto de oração aqui no templo. Você iria vir aqui para se abrir, se derramar, se expor diante de Deus. Então eu oro junto contigo, né? E peço a Ti para que você se junte a essa oração. Não fique aí na sua casa olhando para a gente orar aqui, entendeu? A gente orando aqui e você olhando assim, entendeu? Então ora junto com a gente aí, amém? Em nome de Jesus. Santo Deus de Israel, nós queremos Te invocar, Senhor, nesse lugar. Queremos Te invocar, Senhor, em cada lar, Senhor, de cada pessoa que está assistindo, Senhor, de cada pessoa que, Pai, está se empenhando em Te buscar, Senhor, está se empenhando, Senhor, em ouvir a Sua voz, em ouvir a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, para que o Senhor se manifeste de maneira especial, de maneira sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, Deus, oro a Ti, Senhor, para que o Senhor colha, Pai, essas lágrimas, Deus, que derramaremos, Deus, diante de Ti, Senhor. Essas petições, Pai, essas orações, Deus, estes pedidos, Deus, em nome de Jesus, nos mostra de maneira nítida, Pai, que nos escuta, Deus, nos responde de maneira simples, Pai, que todas as pessoas possam entender a Sua resposta, Pai, em nome de Jesus, que ninguém, Senhor, venha conseguir complicar a Sua resposta, Deus, complicar, Senhor, a visão, Senhor, que o Senhor tem para colocar em nossos olhos. Nós queremos mais, queremos o sobrenatural de Ti, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Deus, rendidos, Deus, diante de Ti, Senhor, para ouvir a Sua voz, em nome de Jesus. Nós Te invocamos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nesse lugar, em cada lar, em nome de Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e a esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e a esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato,
dizer que és formoso. Santo Deus de Israel, queremos fazer, Pai, dessas palavras, das palavras desta canção, Senhor, uma verdade em nossas vidas, uma verdade, Pai, das nossas orações, Deus. Em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para nos derramar diante de Ti, para dizer, Senhor, que somos gratos, Deus, pela Sua bondade, Deus. Ainda, Senhor, que num momento ruim, ainda, Pai, que num tempo, Senhor, Pai, que é propício para as pessoas abandonarem, é propício para as pessoas virarem as costas, Deus. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, querendo Te buscar da maneira que podemos, Pai. Deus, em nome de Jesus, cada um, Senhor, no seu lar, Pai, buscando de alguma maneira ouvir a Sua voz, ouvir a Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui fazendo o possível, Senhor, para estarmos perto de Ti, Pai. Sabemos, Deus, que o que nos faz, o que nos traz para perto de Ti, Pai, não é uma igreja, não é um templo, Pai, não são paredes, Deus, não é um prédio, Senhor, e sim, Senhor, um lugar que está dentro do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós entendemos, Pai, a Sua presença, nós entendemos, Deus, que aonde estivermos reunidos, Pai, 2 ou 3, Senhor, no mesmo intuito de Te buscar, Senhor, ali o Senhor estará, Senhor. Em nome de Jesus, nós sentimos a Sua presença, nós sentimos a presença do Seu Espírito e estamos aqui, Senhor, prostrados diante de Ti para declarar que Te amamos, que Te agradecemos, que és formoso e és tudo para nós, Pai. És tudo, a Sua presença é mais importante do que qualquer coisa, Pai. Em nome de Jesus. Mas da mesma maneira, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor intervenha, Senhor, nessa situação, Senhor, nessa calamidade, Pai, nesse caos, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro a Ti, Senhor, para que eu declaro, Pai, eu profetizo em nome de Jesus a cura, Senhor, para as pessoas que estão no hospital agora, Pai. Para as pessoas que estão, Pai, nos seus carros esperando, Senhor, um leito, Pai, esperando, Senhor, um atendimento. Eu declaro a cura sobrenatural do Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que morreu por nós na cruz, Pai. Nós acreditamos no Teu sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, como corpo, como igreja, como noiva, Pai, ligando algo nessa terra através da fé no santo nome do Teu Filho Jesus, Deus, para que seja ligado nos céus, Pai, onde o Senhor está, para que no mundo espiritual, Senhor, essas pessoas possam já, Pai, desde já, Senhor, deste exato momento, Senhor, sentirem, Deus, sendo curadas, Pai, sendo a mão do Teu Espírito Santo passar, Pai, tocar sobre cada um deles, Deus, em nome de Jesus. Intervém, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos para que apressa-te, Pai, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, pela Sua bondade, não por merecimento, Deus. Com humildade fazemos essa oração, Pai. Com humildade, Deus, te pedindo, Deus, e confiando somente no Teu sobrenatural, Senhor. Aos nossos olhos naturais, racionais, não existe mais solução, Senhor. Nós estamos, Deus, à beira, Pai, do precipício, à beira, Senhor, de uma calamidade, Deus, de algo, Senhor, irreversível, Senhor. Mas nós acreditamos, Deus, no Teu sobrenatural. Acreditamos, Senhor, na Tua mão poderosa, soberana, Senhor, e na Sua vontade. Desde já te agradecemos, Deus, independente do que aconteça, independente do que venha acontecer, agradecemos a Sua vontade, Deus. Agradecemos, Senhor, a Sua formosura, a Sua soberania e majestade. Nós Te amamos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Podemos Te sentir, Senhor. Te amamos, Pai, Te amamos. Nos derramamos diante de Ti, Deus. Aleluia. Me derramar, dizer que Te amo. Me derramar, dizer Te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, louvado seja o nome do Santo Deus de Israel. Glorifica aí na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, vocês estão bem? A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Bom, mais um dia, infelizmente ainda de forma remota, apenas remota,
mas o importante é nós estarmos conectados espiritualmente, amém? Eu gostaria de passar um número de um telefone para vocês, e conforme eu estou falando o número de telefone, alguém vai estar colocando aí embaixo para vocês, que é o seguinte: DDD é 11 99263 9998, repetindo, 11 9263 9998. Meus lindos, esse telefone ele tem alguns objetivos, ele tem algumas finalidades. A primeira finalidade é para que você, se precisar de algum socorro, precisar de alguma ajuda, estiver precisando de alguma coisa, você chame, que esse é o nosso número do WhatsApp, aqui do Ministério Flor das Águas, e você pode estar mandando uma mensagem que alguém vai estar te respondendo e tentar te dar o maior auxílio possível. O segundo objetivo é para que você abençoe essa obra, né? Que você possa fazer uma oferta através do Pix, que você possa abençoar para que nós continuemos evoluindo e avançando aí, para nossa poder comprar melhores equipamentos, enfim, manter a obra funcionando, amém? Passado o recado, gostaria de entrar na palavra com vocês. Antes de iniciar literalmente a ministração, a palavra, aquilo que o Senhor tem queimado no meu espírito desde sábado ou domingo, não lembro exatamente a data, eu gostaria que você que está nos acompanhando marcasse alguém que você entende que por algum motivo está se sentindo sozinho, está se sentindo solitário, alguém que você entende que não está muito bem esses dias, para que essa pessoa possa estar compartilhando desse momento conosco. A palavra do Senhor é viva, ela pode nos trazer vida, ela pode mudar a nossa história, pode nos trazer direções, pode nos trazer orientações e nos ajudar na nossa caminhada. Sabe por quê, meus lindos? Nós estamos vivendo dias de extrema solidão. Muitas pessoas estão sofrendo, né, se sentindo sozinhas e por conta disso desenvolvendo outras doenças e algumas até mesmo tirando suas próprias vidas. E o problema disso tudo é que a solidão, ela não é um mal apenas do século 21, ela também não é um mal apenas do século 20. A solidão, ela sempre nos assolou. E eu imagino que enquanto Jesus não voltar para nos buscar e tirar todas as dores, os sofrimentos, aonde não haverá mais dor, ela vai nos perseguir. E nós temos que lutar com ela diariamente, não é? Muitas coisas nos levam a nos isolarmos, a ficarmos sozinhos, a nos sentir solitários, como o medo, a frustração. Muitas das vezes nós nos decepcionamos com pessoas e por conta disso nós nos afastamos das pessoas e acabamos ficando solitários. Muitas vezes nós somos traídos, não é? Às vezes nós nos frustramos conosco mesmo, nós tentamos alguma coisa e nós não conseguimos e por algum motivo nós ficamos mal com isso e também acabamos nos fechando com medo de acontecer de novo, uma autodefesa. Sabe, antes da pandemia, antes de 2018, nós estávamos falando, eu falo de maneira geral, todo mundo estava falando que o problema da nossa geração, o problema da nova geração é a depressão, é o que estava matando, é a ansiedade, e as pessoas ficarem sozinhas, isoladas. Só que, por incrível que pareça, isso tem piorado, né? Existe uma pesquisa no Ipsos, que passou no jornal de domingo, agora eu descobri aqui a data, que foi feita com 23 mil pessoas, em 28 países diferentes, no qual essa pesquisa ela diz o seguinte: 50% das pessoas, o Brasil ela é o número 1 do ranking dessa pesquisa, 50% das pessoas, a cada 1.000 pessoas, elas se sentem frequentemente ou sempre se sentem solitárias. Olha como isso é forte, não é? Às vezes você vai ver que eu estou desviando os olhares, porque o pessoal técnico está aqui, então eu gosto de olhar nos olhos deles. Então eu vou olhar para vocês e vou olhar para eles também, que eu quero compartilhar informação com a mesma intensidade com ambos. Então, veja bem, sabe, o objetivo de nós estarmos aqui é porque, às vezes, eu entendo que existem dois tipos de solidão. Uma solidão que é horrível, não existe solidão boa, é mentira, isso não existe. Mas uma que é horrível, que é muitas vezes nós nos afastarmos dos nossos familiares, nos afastarmos dos nossos amigos,
nos afastarmos dos nossos filhos, para quem tem filho, nos afastarmos das nossas esposas se afastando dos seus maridos, e onde as pessoas estão cada uma dentro do seu mundo interior, sozinhas, isoladas. E muitas das vezes elas conseguem, no decorrer disso tudo, se afastarem delas mesmas, sabe? Onde para elas já não faz mais nem sentido, não tem nem o porquê continuar vivendo, porque perdeu a razão, perdeu o porquê, perdeu a alegria. Eu sou um cara muito... eu amo muito as pessoas que eu conheço. Então, às vezes eu estou numa chamada de vídeo, batendo um papo, eu fico feliz. Quando eu gosto da pessoa, eu fico feliz de estar com ela. Se eu puder, eu vou na casa da pessoa, ou ela vem na minha casa, alguém que é muito íntimo. E isso me faz bem, não é? A ciência diz isso, a ciência fala que nós ficamos felizes, o nosso cérebro libera em nós hormônios de alegria, de felicidade, só pelo fato de nos reunirmos com pessoas em que nós amamos. Então, meus lindos, chame aí os seus amigos. Não deixa ninguém de fora, não. Mesmo que você pense, mas eu vou marcar e a pessoa ela vai ignorar. Marca essa pessoa. Só o fato dela ver que você marcou ela, ela vai entender que você se preocupou com ela, que você lembrou dela. Sabe, vamos juntos lutar contra esse sentimento, contra essa postura horrível que tem assolado as pessoas. Sabe, vamos nos esforçar um pouquinho. E a outra forma de solidão, que eu acho que é a pior de todas, que também é uma realidade, é que nós nos afastamos de Deus, né? Nós simplesmente queremos excluir Deus da nossa vida e nós ficamos isolados no nosso mundo, onde nós não permitimos que Deus entre. E sabe de uma coisa? Deus, ele é um homem cavalheiro, ele é cavalheiro, sabe? Ele é delicado, ele é amoroso. Ele não vai invadir o meu espaço pessoal, o seu espaço pessoal, se você não permitir, se você não convidar ele para que ele esteja contigo. Ele não é bicão, ele não é mal educado. E muitas vezes nós estamos fazendo isso, que para mim é a pior forma de solidão. É nós tirarmos Deus da nossa vida e continuarmos a nossa vida como se nada fosse diferente. O objetivo hoje de estarmos aqui, e eu estar aqui compartilhando com vocês a mensagem, é exatamente para que juntos nós possamos refletir, identificar em nós os momentos em que nós estamos nos afastando das pessoas, nos que nós estamos nos afastando de Deus, e podermos lutar contra isso, sabe? Poder tirar isso do nosso dia a dia, e não só dentro de nós mesmos, mas ajudar outras pessoas a tirarem isso, a se limparem. Porque, meus lindos, você, eu, nós não precisamos estar sozinhos na nossa caminhada. Apesar de nós estarmos vivendo em uma pandemia onde diz fique afastado de algumas pessoas, use máscaras, mas você percebe que você ainda pode ficar até um pouco próximo, é 1 metro. Então, dá para você ver algumas pessoas, mas se você for do grupo de risco e tantas outras coisas, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode fazer um telefonema, manda um áudio de WhatsApp. Hoje tem tantas formas de você se conectar com as pessoas. Só não permita-se ficar sozinho. Você também não precisa se sentir sozinho. Obrigado. Sabe, eu refletindo hoje pela manhã, eu comecei a entender quando foi que a solidão surgiu. Quando foi que a solidão começou a acompanhar os seres humanos. E por incrível que pareça, pode não ser segredo para a maioria de vocês, como pode ser, eu entendo que a solidão ela nasceu no Éden, sabe? A solidão nasceu exatamente no Éden, quando o pecado chegou. E eu fico pensando com isso porque, veja bem, por que eu falo que nasceu no Éden? Quando aconteceu o pecado, ali se instalou uma crise, né, de relacionamentos. Uma crise de relacionamentos do homem para com Deus, porque se escondeu de Deus, e também uma crise do homem para com o homem, no caso, a mulher. E quando normalmente acontece uma crise, aí é quando os nossos instintos, eles ficam aguçados. Sabe, os nossos instintos, eles ficam sendo mexidos, cutucados, a autopreservação, ela se instala dentro de nós, e às vezes nós paramos, inclusive, de pensarmos racionalmente. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Tem pessoas que estão com tanto medo, mas tanto medo, que essas pessoas elas não conseguem mais viver, elas não conseguem mais ter uma vida,
Elas simplesmente se fecharam em um mundo de pavor, de medo, porque a pandemia tem matado muitas pessoas e elas têm medo de morrer também. E como isso é ruim, cara. Sabe, não deixe com que a crise faça você se entrar em um lugar de depressão, um lugar de solidão, um lugar solitário. Deus não te fez para ser sozinho, Deus não me fez para ser sozinho. Tenta imaginar comigo, quando Deus criou os céus e a terra, tudo bonito, Ele fez o homem, e eu fico imaginando, quando Deus ele criou a mulher, e aí Adão acordou do seu sono profundo, a Bíblia diz isso em Gênesis, depois eu te aconselho a ler os primeiros capítulos. Adão acorda e ele olha uma preciosidade, ele olha uma criação semelhante a ele, não é? Ele olha uma criação que ele ainda não tinha visto, ele já tinha dado nome para muitos animais, e ele já conhecia muitos animais, eu imagino que ele interagia então, imagino que ele nadava nos rios, ele já comia as frutas, só que quando ele acordou tinha algo novo, e os olhos dele brilhou, não é? Como você que ama alguém, uma mulher, você olha para ela, os seus olhos brilham, você é apaixonado, como eu olho para minha esposa linda, que não está aqui, eu não posso ver ela, mas ela está me vendo, e ela deve estar olhando para mim com um olhar apaixonado, que ela é muito apaixonada. Então, Adão, ele acordou ali daquele sono, e ele olhou para Eva, e ele ficou, uau, que preciosidade, que criação perfeita. Imagina tudo isso acontecendo. Mas a Bíblia fala que Adão olhou com tanto amor e ele começou a falar assim, olha como ele foi filósofo. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, eu vou te chamar de varoa. Sabe, foi criado um outro ser humano com paixão, com amor, também feito com a mão de Deus. E também tinha um fôlego de vida, e Adão olhou para alguém parecido com ele, alguém que ia estar junto com ele. E ele elogiou ela, eu fico imaginando as palavras que ele deve ter liberado. Só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho. O pecado se instalou. E aí quando o pecado se instalou, a Bíblia nos ensina que o homem se esconde de Deus, então ele se isola, porque ele não quer, ele está com medo de Deus, ele está se sentindo sujo, ele está com vergonha de si mesmo, porque ele começou a olhar para ele com um olhar pecaminoso. E aí quando Deus chamou ele, eles começaram a conversar, e quando ele olhava para a esposa, para sua mulher, que até então ele chamava de varoa, e aí Deus falou, o que aconteceu? Ele já começou a se justificar, e aí ele já começou a acusar, eu imagino, porque ele já não chama mais Eva de sua varoa, de osso do meu osso, carne da minha carne, ele olha para ela e fala, olha Deus, foi a mulher que você me deu. Já não é mais aquele olhar especial, já não é mais aquela, olha Deus, foi a varoa por algum motivo, não, sabe quando você está com raiva do bem, que você chama ele de amor e bem o tempo todo, mas quando você está com raiva você fala, Kétila, sabe? Quando você chama a pessoa pelo nome porque o sentimento passou. Pessoas que têm apelidos carinhosos, normalmente nós não usamos outras palavras, nós chamamos sempre as pessoas pelos apelidos carinhosos que nós damos. Sabe, quando eu estou bravo, por exemplo, com algum amigo, vou usar um exemplo do Daniel, que normalmente eu não chamo ele de Daniel, eu chamo ele de Dani. Aí eu estou bravo com ele numa discussão, numa conversa calorosa, eu não vou chamar ele de Dani, vou chamar ele de Daniel. Ô Daniel, você está zoando, velho. Pô, eu chamo meu pastor, apóstolo, tem muita intimidade, é um amigo que eu vou levar para a eternidade, um pastorzão, que eu chamo ele de pastorzão. Alguns pastores que eu amo, eu chamo de pastorzão. Só que quando nós estamos em conversas calorosas, eu falo, Paulo, aí, você entende? Porque a situação muda de conversa, então Adão, ele olha para Eva e ele já não fala mais com amor, ele já não fala mais com aquela paixão de tipo, poxa, é uma criação como eu, é a primeira vez que surge alguém como eu, ele já olha para ela com um olhar de acusação, e aí se instala a separação do homem para com o homem. Vamos orar. Senhor, nós nos rendemos aos teus pés. Senhor, nós sabemos que todas as coisas estão no seu controle,
E nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos protegido das setas que voam. Pai, eu peço que o Senhor nos dê clareza sobre essa mensagem que o Senhor tem falado ao meu espírito. As pessoas que estão me ouvindo, Senhor, eu peço que o Senhor entre na casa dessas pessoas, alcance o coração dessas pessoas e que elas possam, Pai, ouvir a Tua voz. Senhor, que toda vaidade, que todo eu caia por terra agora em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que eu conduza essa mensagem com a minha vaidade ou com o meu ego. Senhor, que o Senhor conduza a ministração através de mim. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para falar através da minha vida aquilo que o Senhor tem falado dentro de mim. Senhor, que o Senhor possa estar nos conduzindo a um lugar de intimidade, a um lugar de aproximação, aonde nós não estamos desconectados, aonde nós não estamos sozinhos, aonde nós não estamos afastados de Ti. Senhor, nós também não queremos estar afastados dos nossos irmãos, porque nós sabemos que não é possível dizer que Te amamos, se nós não amamos aqueles que são os nossos irmãos. Senhor, nós sabemos, Senhor, que nós temos que estar conectados para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Deus, então eu peço de maneira ousada, Senhor, derrame aqui um espírito de ousadia em cada lar. Senhor, derrame um espírito de quebrantamento, espírito de humildade, de mansidão dentro de nós. Senhor, que o Senhor flua, meu Pai, de uma maneira que o Senhor nunca fluiu através da minha vida. Que o Senhor faça o que o Senhor nunca fez através da minha vida. Senhor, eu sou o Teu filho, eu sou o Teu servo, eu sou o Teu amigo, e eu quero mais de Ti, Senhor. Que essa mensagem, Senhor, não seja apenas para outros, mas que seja principalmente para mim. Então me ensina e continua me ajudando. Abre a minha visão espiritual, Senhor, dos pontos aonde eu preciso alcançar. Meu Pai, abre a minha visão espiritual das pessoas que estão solitárias, Senhor, se sentindo sozinhas, para que eu consiga, meu Pai, alcançar essas pessoas. Senhor, com a minha visão natural eu sou tão limitado, meu Pai, mas eu peço que o Senhor aperfeiçoe o meu discernimento. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, versículo 4. Vamos ler a partir capítulo 4, perdão. Vamos ler a partir do versículo 9, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. 10. Porque se caírem, um levanta o outro companheiro. Voltando do 10, desculpa que eu fui levado pela música. Erros técnicos. Vamos dos 9 novamente. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Sabe, queridos, uma das coisas mais fáceis que existe nos dias de hoje é nós nos desconectarmos de pessoas. Nós estamos tratando relacionamentos como coisas descartáveis. Se não deu muito certo, na primeira oportunidade, a gente abre mão. Alguns até se esforçam e tentam 2 ou 3 vezes no máximo, mas também abrem mão. E o Senhor nos ensina que é melhor 2 pessoas andarem juntas, porque no caminhar, se essas pessoas trabalharem juntas, elas terão uma paga melhor. Se uma delas forem afrontadas, os 2 resistirão juntos. Se um estiver dormindo em um lugar que estiver frio, e se tiver uma pessoa do lado dela, os 2 podem se aquecer. Mas ai daquele que estiver sozinho,
Porque se ele estiver sozinho, quem poderá ajudá-lo? Sabe, quando eu leio essa questão sobre briga, eu lembro de quando eu era menino, em Jundiapeba, que eu não era cristão. Eu lembro que eu me envolvi em algumas brigas, e sempre tinha um amigo, que ou me ajudava, ou separava. Mas eu lembro de um dia, que eu não estava em uma briga, e eu vi um menino, apanhando, feio. Só que o interessante é que existia uma covardia muito grande instalada naquela briga. Porque eram duas pessoas batendo em apenas uma. E eu vi como aquilo era covarde. Mas sabe de uma coisa? É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Que se nós estivermos sozinhos e alguém vir nos agredir, nós talvez não conseguimos resistir. Se vir mais de uma pessoa, talvez se vir uma do mesmo tamanho, da mesma estatura. Lógico, para quem não é tão crente, porque quem é crente vai apanhar e ficar quieto. É isso que a Bíblia fala, né? Dá o outro lado, mas é só uma analogia. Então, se vir duas pessoas te baterem, você estiver sozinho, você provavelmente vai tomar uma surra. Mas se você estiver com alguém, as coisas mudam um pouco de patamar. Só que falando de dias difíceis, algumas pessoas que passam necessidades, se elas não tiverem a quem pedir socorro, elas vão morrer passando necessidade. Mas se elas tiverem alguém, a pessoa vai estar do lado dela para ajudar ela. Sabe, Deus nunca quis que eu ou que você ficasse sozinho nesse mundo, jogado às tralhas. Que você não estivesse conectado com os seus irmãos, com os seus amigos. A ideia de Deus sempre foi que nós estivéssemos juntos. Recentemente, eu estava participando de uma brincadeira, um jogo de pimbolim. E esse jogo de pimbolim é composto por 4 pessoas, 2 de cada lado. E eu lembro que nós estávamos jogando e o meu time estava dando um sacode no outro time. Nós estávamos ganhando de 6-1. E aqui, eu não lembro exatamente o porquê o meu parceiro ele saiu. Mas o meu parceiro ele saiu do jogo e eu continuei jogando sozinho, como estava sendo uma lavada, né? E acabava 10, eu falei, eu vou dar conta, vamos ganhar. Vou ganhar, quer dizer, porque eu fiquei sozinho. E aí eu continuei jogando contra os dois, continuei jogando, só que a forma que eles começaram a fazer gol no meu time foi muito rápido. Quando eu menos esperei, eles já tinham passado, já estavam empatando. E quando eu estava preparando essa ministração hoje, eu lembrei desse detalhe. E aí eu entendi que na vida, muitos de nós vamos chegar em vários lugares. Só que nós podemos ir muito mais longe se nós tivermos pessoas ao nosso lado. Sabe, às vezes você se acha autossuficiente e acha que não precisa de ninguém, que você dá conta de resolver todas as suas questões sozinhos. E talvez você até consiga por um tempo. Nesse jogo, eu até estava conseguindo resistir, mas quando eu menos esperei, eles já tinham passado. Se demorasse um pouquinho mais para o jogo terminar, eu tinha perdido. Então, a vida ela é incerta no sentido de você não tem controle sobre o tempo, você não tem controle sobre a vida. Você não sabe se você vai permanecer vivo amanhã ou daqui a um ano. E às vezes você está tentando resolver tudo sozinho, na força do seu próprio braço. Você tentando resolver tudo do seu jeito, enquanto você pode contar com pessoas. Sabe, eu sou testemunha viva de que se não tivesse alguém investido em mim no meu passado, hoje eu não estaria aqui. Sabe, eu sou prova viva de que se eu não tivesse pessoas me apoiando, me ensinando, me instruindo, me corrigindo, me abraçando, me amando, provavelmente hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. Mas aprove o Senhor levantar pessoas e eu aceitar que essas pessoas entrassem em minha vida. Aprove o Senhor levantar pessoas sobre a sua vida. Pensa aí a quantidade de pessoas que já tentaram se conectar contigo, já tentaram te ajudar, já tentaram estar andando com você, caminhando contigo, mas você por algum motivo, por medo talvez, medo de frustração, medo das pessoas te traírem, medo de você não conseguir corresponder a alguma expectativa, você achou melhor não se aproximar e falou, não precisa. Só que você está caminhando e começando a cansar,
Chega uma hora que a canseira vem, cara. Chega uma hora que o cansaço bate. E quando o cansaço bater para você, quem que vai estar do seu lado te dando suporte? Quem vai estar contigo? Sabe, eu fico imaginando quando Jesus estava carregando a cruz, cansado, cheio de dor, todos os seus discípulos tinham abandonado, tinham deixado ele segurar tudo sozinho. De repente levantou-se um homem que não tem nenhuma continuidade biblicamente falando, que deu um suporte, ajudou Jesus a carregar a cruz, porque o próprio Pai enviou. Sabe, Simão, quando Deus, imagino que Deus enviou Simão, os soldados colocou ele obrigatoriamente para ajudar a carregar a cruz. Não foi uma escolha, mas ali alguém segurou um pouco do peso de Jesus. Você consegue pensar nisso? Você consegue entender isso? Sabe, o Senhor Jesus, ele inclusive nos ensina que quem quer seguir Jesus, carregue a cruz, compartilhe do sofrimento com Jesus, para que depois você possa compartilhar da glória dele. Sabe, Jesus ensina sobre as coisas compartilhadas entre irmãos. Jesus nos ensina que Ele mesmo compartilhou algumas coisas conosco. Você consegue entender isso? Então, não precisa ter medo, cara. As pessoas que estão próximas a você é porque Deus levantou essas pessoas para estarem próximas a você. Sabe, eu não fico desesperado procurando pessoas para me ajudar, porque o Senhor já colocou pessoas para me ajudar. Tem pessoas que eu converso sobre tudo, tem outras que eu converso algumas coisas, e essas pessoas estão sempre me instruindo, algumas vezes me chamando a atenção a ponto de eu ficar muito bravo, porque ninguém gosta de ser corrigido, não é verdade? Só que quando entra em época de crise, as coisas ficam pior, porque quando entra em época de crise, a gente tem um orgulho aguçado, a nossa vaidade está aguçada, o nosso medo, todos esses sentimentos que não são bons estão aguçados. Nós aprendemos isso com Noemi. A Bíblia conta a história de uma mulher que tinha 2 filhos, eles eram casados com 2 mulheres e eles morreram. Noemi ficou sozinha, já não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. A primeira coisa que ela pensou foi: eu preciso deixar com que essas meninas, as noras delas, deixe elas seguir a vida delas, eu vou ficar sozinha, não tem problema. Eu vou dar um jeito, eu vou me afastar, por mais que na cabeça de Noemi aquilo era o correto a se fazer. Na cabeça dela, ela estava pensando nas meninas, não era só nela. Só que você entende que se ela se afastasse das meninas, tantas coisas poderiam acontecer, e ela teria aberto mão de tantas coisas. Só que uma delas, com entendimento e visão de uma pessoa profética, entendimento de uma mulher de Deus, falou: não, Noemi, eu não vou te abandonar, não vou te deixar sozinha. Quantas das vezes você falou isso para alguém? Eu não vou te deixar sozinha, pode contar comigo. Você já se pensou, já se colocou nessa condição? Eu lembro que um dia eu falei para alguém me deixar sozinho. Eu falei: olha, cara, vive a sua vida, eu não quero mais esse negócio para mim, fica tranquilo, vai lá. E essa pessoa chorando não fez o que eu pedi. E hoje estou aqui, porque mesmo eu falando para essa pessoa ir embora, ela não foi. Pensa quantas das vezes você, por algum motivo, abandonou alguém. Ou pensa quantas das vezes você foi abandonado por alguém. Você consegue fazer essa balança? E dessas vezes que você pensou, quantas das vezes você tentou restituir a aliança? E restituir a aliança não é só ir lá e pedir desculpa ou pedir perdão e depois viver como se nada tivesse acontecido, fingindo que não aconteceu, mas cada um no seu canto. É de fato você pedir perdão e continuar do lado daquela pessoa como se isso não te magoasse mais, ou não magoasse mais aquelas pessoas, porque vocês decidiram continuar, vocês decidiram avançar, sabe, vocês decidiram continuar no propósito. Foi pregado aqui domingo sobre Davi e Jonatas. Você entende? Jonatas, ele
olhou para Davi e falou assim: olha, eu abro mão do meu reino para que você reine no meu lugar, mas eu serei o segundo contigo. Sabe, ele tinha essa consciência: olha, Davi, você vai ser muito maior do que eu, mas não tem problema, o importante é nós estarmos juntos. Você entende isso? Ele tinha tudo para deixar Davi se virar, até porque era contra o pai dele que ele estava se levantando indiretamente. Mas não, ele tinha uma aliança de alguém que entende que Deus levanta pessoas para se unirem para um propósito. Já parou para pensar que na criação do mundo, Deus ele começou a criar as coisas e ele falava: olha, isso é bom. Ele criava assim: olha, isso aqui é bom. Fez os céus, nossa, bonito, azul, tem umas nuvens, bom. Quando ele fez o homem, ele deu uma palavrinha para deixar melhor, como se fosse melhor. Olha, o homem é muito bom. Só que teve uma coisa na criação que Deus olhou e falou: isso não é bom. Sabe o que era? Gênesis 2:18. Não é bom que o homem fique só, então farei uma auxiliadora para ele. Cara, Deus não gosta da solidão. Não é à toa que durante toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e tantas coisas que estão ocultas ao meu entendimento, já existiam desde sempre. Só que por algum motivo nós continuamos insistindo em caminharmos sozinhos. Por algum motivo nós continuamos persistindo em não estarmos conectados com outras pessoas. Talvez por vergonha, talvez por medo. Só que você entende, não é o plano de Deus que você esteja só. Sabe, não é o plano de Jesus que você esteja só. Não faz parte da instrução que o Espírito Santo tem que você entenda que você precisa ficar sozinho. Não, isso não é plano divino. Sabe, Deus Pai, quando enviou o teu Filho Jesus, Ele enviou o teu Filho Jesus para que Ele vivesse tudo que eu e que você vive. Só que a diferença entre nós e Jesus é que Ele não pecou de forma alguma. Ele carregou o pecado sem pecar. E sabe de uma coisa? Em Hebreus, gostaria que você abrisse 4. Às vezes você se questiona, mas será que Deus entende de fato isso? Porque criar o mundo, olhar o homem, ver que ele está sozinho, viajando em animais, falando sozinho, viajando nas coisas, é fácil falar que é ruim que o homem esteja só. Mas será que ele entende o meu sentimento? 4 versículo 15 diz assim, Hebreus 4 versículo 15: porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Cara, você entende isso? Jesus, ele teve todos os sentimentos que você teve. E na verdade, Jesus teve sentimentos piores. Nós vamos chegar lá. Sabe, Jesus selecionou 12 homens para caminhar com Ele, para ensinar, para instruir. E aí Ele levou aqueles mais próximos, os mais chegados, para orar no Getsemane, quando estava chegando a hora dele. E aí quando chega lá, Ele fala: olha, fiquem aqui, vigiai e orai, que eu vou ali orar ao Pai. E aí Ele orando, e a Bíblia nos relata detalhes de que Ele estava com uma angústia extrema, Ele suava sangue, e Ele estava agoniado, porque estava chegando a hora. Mas quando Ele volta para encontrar os seus amigos, os seus discípulos, eles estavam dormindo, porque eles não conseguiam talvez entender a profundidade do que eles estavam vivendo. Talvez porque eles estavam cansados da jornada, talvez.
de maneira racional, porque eles ainda eram muito racionais, eles ainda olhavam muito com os olhos humanos. Só que aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, mas vocês não conseguem vigiar nem um pouquinho em oração comigo? Vocês não conseguem nem um pouquinho? Vocês já estão dormindo? Olha, faz o seguinte, vou dar mais uma chance, eu vou lá orar de novo. E eles continuavam dormindo. E ali começou a ter uma desconexão dos discípulos com Jesus, porque logo na sequência Jesus ele foi preso, e aí os discípulos começaram a fugir de medo. A primeira reação de Pedro, sabe, é irracional, ele já puxa a espada e já quer matar, quer ir para cima, mas ele está acompanhando aquele que é o dono do amor, aquele que toma um tapa no rosto e dá o outro lado, mas ele ainda não conseguiu entender que com Jesus não funciona dessa forma. E aí Pedro, de maneira racional, puxa a espada, porque a primeira coisa que nós fazemos na crise é autopreservação, é por medo mesmo. Talvez parece que Pedro estava querendo talvez defender Jesus, mas será que Pedro não estava no instinto? Porque não era só Jesus que aparentemente ia sobrar ali, eles estavam juntos. E aí Pedro corta a orelha de um soldado, e Jesus cura o soldado, e as pessoas começam a se afastar de Jesus, os seus discípulos ficam de longe. E Jesus suportando tudo sozinho. Você entende? Quando Jesus ele entregou a sua vida naquela cruz, ele não fez isso por ele mesmo, você entende? Ele fez porque o Pai pediu para que eu e que você pudéssemos ser um junto com ele. Sabe, Jesus ele era o único filho, eu e você era apenas criatura, apenas criação. Jesus ele era o único filho e ele abriu mão de ser o primogênito. Aliás, ele abriu mão de ser o unigênito para se tornar o primogênito. Sabe, ele era o único e ele aceitou que você e eu nos tornássemos filhos de Deus através do seu sacrifício. Cara, Jesus ele abriu mão da sua glória. Jesus ele era o dono daquela glória, ele era o todo-poderoso, ele estava lá de boa. Ele abriu mão das suas regalias, ele abriu mão da sua glória para que eu e que você pudéssemos ser coparticipantes da glória de Deus. Sabe, Jesus ele se entregou naquela cruz, ele sentiu todas as dores, até então calado, em silêncio. Eu imagino que o máximo que Jesus fazia a cada porrada que ele tomava era mas ele não gritava, ele não pedia por socorro, ele não pedia por ajuda, por mim e por você. Sabe por quê? Para te dar a oportunidade de fazer parte de uma família, a família do Deus Pai. Salmo 68:6 diz assim: Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Mas Jesus ele odeia tanta solidão, ele estava até conseguindo, porque ele entendia o propósito dos seus se afastarem dele e ele ficar sozinho naquele caminho de cruz, com a dor. Ele estava, porque ele entendia o propósito, mas quando ele estava lá pendurado, pela primeira vez, ouçam o grito de desespero: papai, por que me abandonaste? Ele não suportou se desconectar do Deus Pai, ele não suportou estar sozinho sem o Deus Pai. E porque eu e você conseguimos estar tão longe, porque eu e você permitimos que nós tiramos a influência de Deus Pai e o Espírito Santo de dentro de nós. Cara, a pior dor de Jesus não foi a chicotada, não foi a coroa de espinhos, não foi ele ficar pelado na frente das pessoas com uma túnica tampando seus órgãos, não foi fazer o que fizeram com ele, mas a pior dor de Jesus, a qual ele não aguentou, foi que o Pai e ele se desconectaram por alguns instantes.
Ele não suportou olhar para Ele, porque ele já estava carregando os nossos pecados, Ele já estava carregando as nossas dores, as nossas enfermidades, e Ele estava conseguindo suportar aquilo. Eu imagino que aquilo doía muito para Ele, porque Ele era santo, Ele era perfeito. Sabe, como uma criança, você já viu uma criança quando ela vê alguma coisa que choca a realidade dela, algo que ela nunca experimentou? Esses dias, o meu filho, alguém brigou com ele de uma maneira muito áspera, um adulto, e ele não está acostumado, e ele veio tremendo para o meu colo, pedindo socorro, e eu peguei ele se acalmou, e Jesus, eu imagino Jesus na pureza dele, limpinho, permaneceu firme, sem nenhuma sujeira. Só que ele começou a carregar o meu pecado, o seu pecado, ele começou a carregar a minha dor, a sua dor, a minha enfermidade, a sua enfermidade, e ele continuou suportando, ele continuou carregando aquilo, e é para um propósito maior, é para que eles possam ser um, é para que eles estejam conectados comigo, é para que eles possam ter a oportunidade de receber o Espírito Santo, é para que eles possam ter a oportunidade de queimar por Jesus, é para que eles possam ter a oportunidade de ouvir o que o Papai do céu quer. Então eu suporto, mas quando ele foi preso e o pai se desconectou, ele não resistiu. Papai, por que me abandonaste? Cara, você consegue entender isso? Ele se desconectou do maior amor do mundo. Por uns minutos ele se desconectou daquele que fez todas as coisas. Suportar viver sem isso, para ele foi horrível. Foi horrível. Tanto é que logo na sequência ele entregou o seu espírito. Eu entrego o meu espírito para concluir, porque eu não posso mais viver nesse mundo, nessa carne, sem estar conectado contigo, Jesus. Sabe, meus lindos, o Papai enviou Jesus para que eu e você pudéssemos nos conectar, principalmente com Ele, mas também com os nossos irmãos. A Bíblia nos ensina que para que o mundo creia que o Pai nos enviou, nós precisamos ser um propósito, um destino. Sabe, Jesus estava na cruz e ali então veio Maria, a mãe de Jesus, e com ela João, e ela, imagino que ela chorando, meu filho, todo machucado, meu filho. Jesus olhou para ela e disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Fazendo uma conexão do homem para com o homem. E aí ele fecha. Você entende isso? Você está conectado com Jesus? Você está conectado com Deus Pai? Você está conectado com o Espírito Santo? Você está conectado com Ele? Você está conectado com o seu irmão? Olha dentro da sua casa. Você está conectado com os seus pais? Pais? Vocês estão conectados com os seus filhos? Com as suas esposas? Olha para as pessoas que Deus colocou na sua vida. Você está conectado com elas? É impossível alguém falar que ama Deus se não consegue amar aqueles que estão do nosso lado. Eu entendo que hoje você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir se conectar com Deus Pai através do Espírito Santo, que foi enviado para habitar dentro de mim, dentro de você. É preciso que você decida se conectar com as pessoas que Deus colocou na sua vida, para que elas creiam que o Pai te enviou. É necessário você tomar uma atitude, você fazer uma escolha, por amor a Deus, por amor a Jesus. Se nós não fizermos isso, meus lindos, nós continuaremos sofrendo, nós continuaremos pagando altos preços. Sabe, nós vemos nos nossos dias
As coisas não estão fáceis, as coisas não estão boas. Só que se nós estivermos sozinhos, as coisas ficarão ainda piores. Se conecte, queridos. Tenha um coração humilde, tenha um coração ensinável. Por mais que doa, escolha viver conectado com Deus e com os seus irmãos. Sabe, lute contra esse mal que é a solidão que nos persegue. Não deixe que a solidão tome posse do seu coração. Não deixe que a solidão tome posse da sua família, onde cada um está no seu canto, numa vida virtual. Não permita isso. Seja você alguém que leva o amor de Jesus. Seja você alguém que carrega a chama do Espírito Santo e faça conexão entre os seus irmãos, a sua família, os seus amigos. Hoje é o dia que eu e você podemos mudar a estatística. Talvez a gente possa não mudar a estatística do Brasil inteiro, mas se começarmos dentro da minha casa, se começar dentro da sua casa, já mudamos da região onde estamos. E isso é como um efeito dominó. Vai pegando, até chegar em todos. É assim que o Evangelho se espalha. Amém? Que Deus toque o seu coração, que Deus te instrua, que você a cada dia possa dobrar os teus joelhos, ler a palavra do Senhor para conhecê-lo, orar para falar com Ele, pedir para que o Espírito Santo entre na sua vida se você nunca fez isso. E se porventura o Espírito Santo, um dia você e ele se desconectaram, e você continuou a sua vida longe dos caminhos do Espírito Santo, que hoje você possa pedir para que o Espírito Santo volte a habitar dentro de você, e que aí sim o fruto do Espírito seja reconhecido e seja gerado dentro de você. Amém? Fuja da solidão. Não permita que a solidão tome conta do seu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Paizinho, eu te amo. E eu sou grato porque o Senhor está cuidando de nós. Senhor, que o Senhor não permita que essa pessoa, que este homem, essa mulher, Senhor, que esse jovem, que essa jovem estejam desconectados de Ti, Pai. Senhor, que o Senhor converta o coração deles, Senhor. Senhor, que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, que o Senhor, meu Pai, se conecte mais uma vez com aqueles que por algum motivo se desconectaram de Ti, Senhor, mas que neste momento estão reconhecendo que precisam voltar, estão reconhecendo que precisam estar conectados. Senhor, em nome de Jesus, peço também, Senhor, daqueles que pela primeira vez estão com o desejo ardente de poder estar conectado contigo, Jesus. Senhor, que essa jovem, meu Pai, possa ter uma vida transformada, que ela possa sentir o seu amor, que ela possa sentir o teu toque, Senhor, que ela possa ouvir a tua voz e que através dela toda a família dela possa se render ao Senhor Jesus. Pai, também peço pelos meus irmãos, Senhor, que por algum motivo se desconectaram de outros irmãos, Senhor, que o Senhor derrame dentro deles um coração, meu Pai, humilde, um coração manso. Senhor, se eles estiverem carregando um fardo de dor, um fardo, meu Pai, que machucou eles, Senhor, que se eles estiverem feridos, que o Senhor possa curar essas feridas, que o Senhor possa, meu Pai, através da vida deles, alcançar milhões e milhões de pessoas. Senhor, nós nos rendemos e nós entendemos que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar diante da tua presença, orar e buscar a tua face, o Senhor vai sarar a terra, o Senhor vai sarar. Então é o teu povo unido, Pai, é o teu povo em conexão, assim como no avivamento, Senhor, de Atos, as pessoas estavam unidas em um só propósito,
as pessoas estavam conectadas em um só entendimento, que é o Senhor Jesus. Então, Senhor, seja para avivamentos, meu Pai, seja, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, para que o Senhor sare a nossa terra, que o Senhor cure as nossas feridas, que nós venhamos estar conectados um com os outros, que nós venhamos estar unidos um com os outros, e por fim dizer, Senhor, não à solidão, meu Pai, o mal que nos persegue. Digamos não à solidão, não ao afastamento de Ti, não ao afastamento dos nossos irmãos, não e não, porque nós sabemos, meu Pai, que a obra, meu Pai, de dividir, de separar os irmãos não é Tua, Senhor. Essa obra é uma obra que parte do inimigo, é uma obra que parte, meu Pai, daqueles que lutam contra a Tua vontade, porque a Tua vontade é que nós sejamos um, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Então esse é o nosso desejo, aquilo que o Senhor deseja, é isso que nós queremos, Pai. É os Teus olhos nos nossos olhos, é os Teus lábios nos nossos lábios, é o Seu coração no nosso coração, é o Seu entendimento no nosso entendimento, e aí sim, manifestar as obras do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém, meus lindos. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um final de noite maravilhoso, que você não consiga dormir enquanto Deus não ministrar todas as coisas que ainda te desconectam de pessoas. Que hoje o Senhor vai limpar o seu coração. Hoje o Senhor vai se conectar contigo de uma forma que você nunca conseguiu se conectar a Ele. Hoje o Senhor vai te dar revelações. Hoje o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais. Hoje o Senhor vai afinar o seu discernimento. Hoje o Senhor vai abrir os seus ouvidos espirituais. E a partir de então, você não viverá mais pelo eu, carne. Você viverá pelo eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe e compartilha com outras pessoas, amém? Tamo junto.